Meus irmãos, aceitem todos a paz do Senhor. Manhã de alegria, oportunidade de poder estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 26, versículo de número 20. À medida que você encontra, se coloque sobre seus pés. Evangelho de Jesus segundo escreve Mateus, capítulo 26, versículo 20. Se alguém que está do seu lado está sem Bíblia, dá uma carona para ele. Você que encontrou diz amém. A palavra de Deus diz assim: E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu, e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E você que crê diz amém. Tomai seus assentos. John Stott vai dizer que se você não quer complicar, fale sobre a cruz. Se você não quer inventar, fale sobre a cruz. A cruz revela muito mais do que um amor incondicional. A cruz nos revela também traições. Na cruz se revela amizades. Na cruz se revela um sacrifício que nós nunca merecemos. O plano da salvação, ele não começou quando Jesus encarna e desce. O plano da salvação não começou quando Adão peca. 1 Pedro vai dizer que ele é o Cordeiro desde a fundação do mundo. Apocalipse 13 vai dizer que ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então o plano da salvação não é depois que Deus cria a terra, é antes disso. Então a Bíblia vai dizer que Deus cria o homem, Deus cria Adão, a sua imagem e a sua semelhança. Quando ele diz a sua imagem e a sua semelhança, ele não está dizendo de aparência, ele está dizendo de caráter e moral. Então Deus cria um homem que tenha caráter e a moral de Deus, em um perfeito estado de santidade, em um estado puro. E a Bíblia vai dizer que Deus cria o Éden, que é onde Adão vai morar. Só que no meio do Éden, Deus vai plantar um jardim. E o jardim não é físico, o jardim é espiritual. É o ambiente de Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, isso era 6 horas, quando começava a escurecer, Deus chamava Adão para dentro do jardim. Quando Adão queria ter intimidade com Deus, não era Deus que saía do jardim. Se o homem queria ter intimidade com Deus, é o homem que entrava no ambiente de Deus, no ambiente espiritual. Então o homem, ele entrava dentro do jardim,
porque era a hora que começava a escurecer. Era Deus querendo dizer: Adão, antes de escurecer, eu te trago para perto de mim. Eu cuido de você, Adão. Então Adão, ele era íntimo de Deus, tinha uma amizade grande com Deus. O diabo, ele sempre quis tirar o homem de dentro do jardim. Ele nunca quis tirar o homem do Éden, porque o Éden é físico. É o que o diabo faz muitas vezes hoje. Antigamente o plano do diabo era tirar as pessoas de dentro da igreja. Hoje o diabo deixa as pessoas mortas dentro da igreja. O diabo quis tirar o homem de dentro do jardim, porque era quando ele tinha intimidade com Deus. E quando o diabo consegue fazer com que o homem caia, nós herdamos de Adão algo que nós dizemos no hebraico de edserhará, inclinação para o mal. A partir daí, os homens que vêm após Adão, eles vêm com dentro deles com inclinação para o mal. Embora todos os homens tentassem fazer o bem, eles em algum momento eles caíam, e eles caíam para o mal, eles pecavam. Deus apostou em muitas pessoas, mas todas elas o decepcionaram. Deus apostou em Abraão, mas Abraão era mentiroso, não deixou de ser amigo de Deus. Deus apostou em Davi, mas Davi era adúltero, também não deixou de ser amigo de Deus. E em certo momento na eternidade, uma voz vai ecoar e Deus vai dizer: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Jesus lá de cima, ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. O plano da salvação não pôde parar por ali, e o plano continua. Cristo vai descer a essa terra. O que me chama a atenção é que ele era Deus, ele podia descer com status de Deus. Ele era rei, ele poderia descer com status de um rei. Ele poderia ter um reino aqui. Mas Filipenses vai dizer que, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes esvaziou de si mesmo, e tomando a forma de servo, se tornou semelhante aos homens. Então ele desce a essa terra para cumprir o plano da salvação. Depois que Jesus nasce, a aparição de Jesus é aos 12 anos num templo, e depois disso não se ouve mais de Jesus. A Bíblia vai dizer que aos 30 anos, ele vai iniciar o seu ministério. Então ele vai para ser batizado com João Batista. E o que me chama a atenção é a revelação de João Batista para com Jesus. Porque a antiga aliança, quando alguém pecava, quando alguém errava, ele oferecia um cordeiro. O sacerdote sacrificava aquele cordeiro, e a Bíblia diz que o sangue, ele cobria o pecado daquela pessoa que errou. Mas o pecado ficava encoberto. O sangue cobria, mas o pecado permanecia lá. Então de repente João Batista vê Jesus, e quando ele vê, ele diz: eis aí, não é um, é o, porque esse é o primeiro e vai ser o último. E ele diz: e esse cordeiro, ele não cobre, esse cordeiro ele tira o pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é batizado, e agora Jesus vai orar e escolher 12 homens para caminhar com ele, 12 discípulos. E de propósito, Jesus vai escolher 12 homens, um diferente do outro, cada um com a sua característica, cada um com a sua personalidade, respeitando a 1 Pedro 4,10, a multiforme graça de Deus, não é una, é multi. Então, dentro desses 12, Jesus vai escolher um homem chamado Judas, conhecido como Judas Iscariote. Jesus vai dar um cargo importante, e Jesus vai fazer ele tesoureiro do seu ministério. Isso me tira a ideia medíocre que alguns crentes têm de que Jesus não precisava de dinheiro. Jesus precisava de dinheiro, sim. Em João 12, a Bíblia vai dizer, Lucas 4, perdão, a Bíblia vai dizer que Jesus pregava em aldeia, cidade em cidade com os 12, e as mulheres patrocinavam o seu ministério. Então me traz a ideia que o evangelho é amor, mas o evangelho também é sacrifício, pois o evangelho custa caro. Para pregar o evangelho naquela época era muito caro. A viagem que Jesus faz até Gadara, ele gasta só ele um denário. Um denário era equivalente a um dia de serviço.
é Jesus e mais 12, são 13 dias de serviço. Então o evangelho é sacrifício. Mas porque Jesus, sabendo tudo o que iria acontecer, aposta em Judas e coloca ele como tesoureiro do ministério. Porque Jesus sempre foi especialista em apostar em gente que ninguém nunca quis apostar. É por isso que ele vai escolher Judas Iscariote, mesmo sabendo tudo o que ele passaria. O problema é que João 12,6, a Bíblia vai dizer que Judas roubava Jesus. Judas roubava as moedas que estavam na bolsa de Jesus. Mas Judas, ele nunca foi um traidor. Nós gostamos muito de acusar Judas, mas Judas nunca foi um traidor desde o princípio. A pregação de Jesus era envolto de um evangelho da cruz, mas Judas caminhava com ele porque a intenção de Judas era diferente. Judas era zelote, como zelote ele era sindicalista da época. Então Judas acreditava e dizia: vai vir um Jesus, vai vir um Cristo, e ele tirará o povo do jugo romano. Nós não pagaremos mais impostos e nós reinaremos com ele aqui na terra. O problema é que o primeiro ano Judas é fiel, o segundo ano Judas é fiel, mas no terceiro ano ele percebe que o reino de Cristo não é aqui da terra, o reino de Cristo é dos céus. Então Judas se decepciona. E a Bíblia diz que como Judas roubava muito, certa vez não tinha mais moeda em sua bolsa. É por isso que ele vai vender Jesus. Me traz a simbologia de alguns crentes hoje. Quando acaba aquilo que nós temos, nós queremos vender Jesus. Quando muitas vezes nós estamos em dificuldade, nós queremos trocar Jesus. E Judas vai vender Jesus. O interessante é que quando Judas vende, alguém vai dizer: como nós saberemos quem ele é? Porque a barba de Jesus não era diferente de nenhum outro. O seu cabelo não era diferente de nenhum outro. A sua aparência era parecida, idêntica à de outras pessoas. O que mudava em Jesus era a sua essência. Então ele disse: quando eu chegar até ele, eu beijarei no seu rosto, e vocês saberão quem ele é. Quando Jesus desce à terra, Jesus, ele divide de duas naturezas. Ele divide da natureza humana e ele divide da natureza divina, pois ele era Deus. Ele não usurpou ser igual, mas ele continuava sendo Deus. A natureza humana de Jesus é aquela que num dia cansado, ele vai deitar num barco, ele vai dormir. E de repente vem uma tempestade, Jesus está no barco dormindo, porque a sua natureza humana está cansada. Mas a natureza divina de Jesus é aquela que ele acorda, e ele tem que acalmar o vento e a tempestade, porque ele é Deus. A natureza humana de Jesus é aquela que ele chega em um poço, e ele vai dizer para uma mulher: mulher, me dá água porque eu tenho sede. E de repente a natureza divina dele sobrepõe e ele vai dizer: mas se você soubesse quem te pede água, você me pediria água e eu te daria água viva, e você nunca mais tornaria a ter sede. De repente Jesus, ele vai orar. Ele vai orar no horto, e ele chama os discípulos todos. Nesse dia só há 11 discípulos, porque o discípulo da perdição, ele havia ido trair Jesus. E de repente, enquanto ele põe os discípulos para orar, ele vai chamar os 3 íntimos dele, Pedro, Tiago e João. Ele chama de canto e ele vai dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Esse foi um dia de pavor para aqueles, porque eles estão acostumados a ver um Jesus que, quando encontra a morte no meio da rua, ele vai e ele ressuscita o morto. Eles estão acostumados a ver um Jesus que de repente, quando vê alguém que não anda, ele cura e ele faz aquele paralítico andar. Eles estão acostumados a ver um Jesus que cura cego no meio da rua. Eles estão acostumados a ver um super-homem, um super-herói perto deles. E de repente Jesus chama de canto e diz: para vocês eu vou contar, a minha alma está angustiada até a morte. Então os discípulos vão orar, mas eles estavam cansados. O peso daquele dia era muito pesado para eles, eles não suportaram e eles dormiram. Então Jesus, ele ora. O seu lado humano está sentindo um pavor, está sentindo uma angústia. O seu lado humano está sentindo uma dor no coração. E de repente o seu lado divino começa a enxergar alguns momentos depois.
E quando ele enxerga alguns momentos depois, ele vê as chicotadas que ele toma. Ele vê a coroa de espinho fincada na sua cabeça. Ele vê alguém espetando ele com uma lança. Ele vê a cruz que ele vai ser crucificado. E de repente ele vai fazer uma oração, e no meio da oração ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O plano da salvação foi consumado na cruz, mas ele foi decidido no meio da oração, no horto. Jesus poderia desistir de nós ali, pois ele nunca foi obrigado a descer. Jesus não tinha obrigação de morrer por nós. Nós nunca merecemos, nós nunca entregamos nada para que ele pudesse fazer por nós. Então de repente Jesus vai dizer: se possível, passa de mim este cálice. Os demônios que estavam vindo a essa oração começam a torcer para que ele desista. E eu imagino os demônios sussurrando e diz: desiste logo, esse povo não vale a pena. É um povo pecador, é um povo que erra, é um povo que vai cuspir no seu rosto. Mas de repente o seu lado divino, ele enxerga alguns momentos depois. Ele vai um pouco além da crucificação. Ele vai alguns mil anos depois da crucificação. E de repente ele olha para cá num domingo de manhã, e ele enxerga você sentado, celebrando uma ceia. E ele continua a oração e ele diz: todavia seja feita a tua vontade, eu vou até o final. Ele poderia desistir, mas ele olhou você e ele foi até o final. Ele se levanta e ele pega os discípulos dormindo, e quando eles acordam, os discípulos correm para orar. E diz: basta, é chegada a minha hora. De repente Judas vem com os soldados, e Judas dá um beijo no seu rosto. Jesus nunca foi hipócrita, e Jesus vai chamar Judas de amigo, porque o coração de Jesus é diferente do nosso. Alguém está vindo trair, e com um beijo vai levar Jesus para a morte. Se fôssemos nós talvez empurraríamos Judas, mas ele vai dizer: você continua sendo meu amigo. Pedro, quando nega Jesus pela terceira vez, Pedro, ele volta à prática de pescador. E quando Jesus ressuscita, Jesus vai dizer: avisa Pedro que eu encontro com ele na praia, porque eu não desisti do ministério dele, ele continua sendo meu amigo. Então Judas o beija e ele diz: amigo, o que você tem que fazer, faça logo. Os soldados vêm para cima para prenderem Jesus, e de repente Pedro, ele saca uma arma e ele corta a orelha de Malco. Só que Pedro foi covarde, porque Malco não era soldado. Se Pedro levanta a arma para algum soldado, Pedro morre. Malco era servo do sumo sacerdote, e quem é servo do sacerdote almeja o sacerdócio. Então a Bíblia diz que Malco chora. Mas por que Malco chora? Não é pela dor, é porque para ser sacerdote você precisava estar em estado de perfeição. Você precisava ter os seus 2 olhos em perfeito estado. Você precisava ter os seus 2 ouvidos em perfeito estado. Então quando Pedro corta a orelha de Malco, de repente o sonho de Malco também cai no chão, pois ali ele não poderia mais ser sacerdote. Então de repente Jesus, ele pega a orelha de Malco, ele põe aqui de novo. Ele não queria mostrar que ele sabia fazer milagre. Ele estava querendo dizer: Malco, eu não deixo o seu sonho morrer, estou restituindo o seu sonho agora. Ele diz: Pedro, guarda a espada. Pedro está há 3 anos e meio andando com Jesus, e até agora ele anda com espada. Pedro não tinha entendido o evangelho ainda. E de repente alguém prende Jesus, e agora começam a fazer uma espécie de ida e volta com Jesus. Mandam para Anás, mandam para Caifás, mandam para Pilatos, mandam para Herodes e mandam para Pilatos. E a Bíblia diz que ninguém achou culpa nele. Ninguém o achou culpado, ninguém achou um pecado sequer nele. Ele nunca havia pecado, ele nunca pecou, ele nunca errou. Esse é o Cristo que eu prego para você aqui hoje. O interessante é que antes de Jesus ser levado a Pilatos e Herodes, eles estavam brigados. Mas depois que ele começa a ser levado de um para o outro, ele faz amizade. Aí eu entendi o significado da cruz.
A cruz foi feita para unir. É por isso que Pilatos e Herodes tinham inimizade até o momento que conheceram Jesus. Quando conheceram, a cruz uniu os dois novamente. Então quando você vê alguém que vive brigando um com o outro, é porque o evangelho dele está faltando cruz. O evangelho da cruz é evangelho de união. De repente Pilatos olha e diz: eu não vejo pecado nesse homem. Mas o ego de Pilatos era massageado pelo povo. Então se Pilatos decide soltar Jesus, o povo cairia para cima de Pilatos. Então Pilatos vai olhar e vai dizer: nós temos uma tradição, que uma vez a gente solta um bandido, e de repente chamam de um lado Barrabás, que é um preso político, aterrorizador, e de repente chamam Jesus, que não havia feito nada. E alguém vai, e ele vai dizer: o que vocês querem que eu faça? E eles gritam: soltem Barrabás. Pilatos toma um choque e diz: e o que eu faço com esse Jesus? E alguém diz: crucifica-o. Crucifica-o. Pilatos lava suas mãos e diz: eu não carrego o sangue deste homem sobre as minhas mãos. Pilatos leva Jesus para ser chicoteado. Alguém tira a roupa de Jesus e aquilo já era vergonha para um judeu, porque um judeu não anda despido. Alguém amarra Jesus e Jesus vai tomar 39 chicotadas. O nome da arma é Azorrague. Azorrague é uma arma com 8 tiras de couro. Em cada ponta havia um pedaço de osso de carneiro quebrado, ou havia uma parte perfurante que cortava o corpo. Cada vez que alguém batia no Jesus, 8 pedaços de Jesus saíam do seu corpo. Alguém batia e o chicote grudava em suas costas, grudava no seu peito, grudava no seu pescoço. E alguém arrancava forte aquele chicote. Quando alguém arrancava forte, era 8 novos cortes. Mais de 300 cortes no corpo do nosso Senhor. E em nenhum momento ele abriu a boca para reclamar. Em nenhum momento ele abriu a boca para murmurar. Em nenhum momento ele abriu a boca para dar um grito. E se cumpriu a palavra: como ovelha muda ele foi levada ao matadouro, por mim e por você. Eu imagino que cada vez que batiam ele sentia vontade de gritar, mas ele não gritava, porque ali seria alimento para o diabo. Então toda vez que alguém batia, ele segurava um grito muito forte, e ele olhava para você e dizia: vai valer a pena, o final vai valer a pena. Alguém tira, quando termina os açoites, alguém diz: ele é rei e ele precisa de uma coroa. E alguém vai fazer uma coroa de espinhos. Espinhos com mais ou menos 12 centímetros. Alguém faz uma coroa e coloca na cabeça de Jesus. A coroa não entra por total, então alguém pega uma cana e bate forte na cabeça de Jesus, até a coroa cravar no meio da sua cabeça. E alguém diz: salve o rei dos judeus. O que me alegra no meio daqui é que eu descobri o significado da cruz, da coroa, e eu pude dar glória. A coroa que Jesus usou não era dele, era do diabo. E eu vou provar para você. 2 Samuel 12, 29 e 30. Ali havia um ritual. Toda vez que um rei ele ganhava de outro rei, alguém pegava a coroa do rei que perdeu e colocava na coroa do rei que venceu. E aquele rei que venceu, ele desfilava com a coroa do rei perdedor, e alguém dizia: ele venceu outro rei. A Bíblia diz em 2 Samuel que Davi vence, e alguém pega a coroa do rei que perdeu, e alguém coloca na cabeça de Davi, e Davi sai desfilando, fazendo festa. Então alguém diz: Davi venceu outro rei. Então isso era um ritual. Toda vez que um rei vencia um outro, ele pegava a coroa do rei perdedor e colocava na sua cabeça. Em Gênesis, quando Adão cai, Deus vai dizer: Adão,
agora vocês vão produzir cardos e espinhos. Espinho é um dos símbolos do pecado, porque toda vez que você olhar por espinho, você vai saber que você pecou, Adão. Então alguém faz uma coroa de espinho. É uma coroa que simbolizava o pecado. Eles não sabiam, mas quando colocam na cabeça do nosso Jesus, alguém está dizendo: ele já venceu o pecado, ele já é rei, ele pode subir. A crucificação não é no mesmo dia. Então Jesus, ele vai para uma sala e alguém envolve ele num pano e deixa ele para o outro dia. No outro dia, quando ele acorda, alguém puxa o pano muito forte. E novamente aquelas feridas que estavam começando a cicatrizar, elas abrem novamente. Mais de 300 feridas no corpo de Jesus são abertas novamente. E agora ele vai caminhar pela via dolorosa. Jesus não podia levar a cruz inteira, porque a cruz era muito pesada. Então ele levava uma haste da cruz. E de repente, pelo caminho que ele caminhava, eu imagino que ele olhava pessoas, o qual ele multiplicou o pão, e elas olhavam para ele e diziam: mas você multiplica pão, porque você não se salva? Ele olhava para aquelas do qual ele curou da cegueira e dizia: você me curou da cegueira, porque você não se salva? E a dor do desprezo, ela foi maior do que a dor do chicote. A dor do desprezo, ela foi maior do que a dor da coroa, porque Jesus está morrendo por um povo, e aquele povo está menosprezando Jesus. Historiadores vão dizer que no meio do caminho, Jesus não aguenta, Jesus cai algumas vezes com o peso. Jesus estava fragilizado, Jesus não aguentava, eram muitos cortes, ele sofreu demais naquela noite. Então de repente ele está caminhando e alguém escolhe no meio de um estrangeiro para carregar a cruz de Jesus, para dizer: até no momento difícil nenhum judeu te ajudou, um estrangeiro teve que vir aqui te ajudar. É por isso que ele vai dizer: eu vim para os meus e os meus não me receberam. Nem na crucificação. Ele está caminhando até a via, e quando ele chega até o local onde ele será crucificado, alguém vai deitar Jesus sobre uma cruz. E a madeira não é madeira lisa, é uma madeira áspera. Quando deitam Jesus sobre a cruz, as farpas da madeira entram no seu corpo, entram nas feridas que estavam abertas. Alguém prende a mão de Jesus e alguém martela um prego na mão de Jesus. A cruz, ela era feita por encomenda. A cruz, ela tinha medida do preso. Só que aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era de Barrabás e era minha e sua. Então quando alguém vai prender outro braço, a mão de Jesus não alcança. Eles puxam tão forte que eles deslocam os ossos de Jesus e prendem a outra mão. Os pés não podem ser presos, fixados juntos. Então alguém martela o primeiro pé e em seguida martela o segundo pé. E na hora de levantarem a cruz, alguém coloca num buraco, e quando jogam a cruz para frente, o corpo de Jesus pende para frente. Ele fica sufocado com a sua respiração e com seu sangue. E ele sabia que em Levíticos a lei diz que o sacrifício não pode estar sufocado. Então Jesus, sem força, ele consegue jogar o corpo para trás, num esforço sobre-humano, e ele consegue respirar melhor. Jesus tem sede e alguém vem e dá vinagre para ele beber. Alguém gospe no rosto dele e diz: você não é rei? Que rei é você? E ele não critica ninguém. Pelo contrário, ele olha para todos e ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus está fragilizado numa cruz e de repente alguém do seu lado que está sendo crucificado diz: mas se você é rei, salva o Senhor e salva nós mesmos. Até o último momento ele foi tentado, ele sofreu até o último momento, mas Deus não deixou ele assim. De repente, do outro lado, um bandido, parece que ele é cheio do Espírito Santo, porque ele olha para o outro e diz: nós merecemos estar aqui, mas ele não, ele é justo. Eu imagino Jesus com a cabeça baixa, porque
a dor de levantar não era suportável. E de repente ele olha para ele e fala: Jesus, Rei dos Judeus. Quando ele olha, ele diz: lembra de mim quando entrares no teu reino. Um acreditou até o final. Jesus dá um sorriso para ele e diz: ainda hoje você estarás comigo no paraíso. Jesus olha para cima e eu tento entender algo que a Bíblia fala, mas a minha mente não consegue compreender. Porque quando você olha para o trono de Deus, o trono de Deus não tem costa. Então a cada vez que você move, você sempre verá Deus de frente. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus olha, Jesus vê Deus de costa. E vai dizer: Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonou? Mas não é que Deus era um Deus ruim. Se Deus ficasse olhando para Jesus, Deus tiraria Cristo daquela cruz antes do tempo. Deus desceria na terra e mataria os homens. Então Deus preferiu não olhar. E agradou a Deus moê-lo, como diz Isaías. E Isaías vai dizer que ele não tinha formosura para que nós o desejássemos. O seu corpo está coberto de sangue, cheio de buracos no seu rosto, cheio de buracos no seu peito, uma coroa que fincada na sua cabeça. E até o último minuto alguém zomba dele. A morte só levava quem pecou. A morte passou uma tarde inteira tentando levar o corpo de Cristo, mas ela não conseguiu. A morte era muito fraca para levar o nosso Senhor. A morte conseguiu levar Abraão. A morte conseguiu levar Moisés. A morte conseguiu levar Eliseu. Mas quando ela chega em Jesus, a morte não consegue. E eu imagino Jesus olhando para a morte e diz: onde está o teu aguilhão, que não consegue levar um homem fragilizado na cruz? Eu imagino Jesus olhando para ela e ele fala: se eu depender de você, eu vou passar minha vida nessa cruz. Então de repente Jesus olha para cima e ele vai dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado, está consumado, está consumado. Amém, Senhor. O sol não aguentou, o sol teve que se pôr. A terra tremeu. E até depois de morto, Jesus nos deu uma resposta. Porque alguém fura Jesus com uma lança. E quando fura, sai sangue e água. As duas coisas que Jesus veio te dar. O sangue é para lavar os seus pecados. E a água é para matar a sede da sua alma. Alguém tira Jesus e coloca ele num sepulcro. Ali é a cesta da crucificação. É a cesta da dor. Mas o interessante é que quando Jesus entrega, Jesus ele não sobe para o Pai. Jesus ele desce. O paraíso não ficava em cima, o paraíso ficava embaixo. Então Jesus desce. O demônio está fazendo festa dizendo: nós matamos o Filho de Deus. Acabou o plano da salvação. Mas ele não conhecia qual era o verdadeiro plano da salvação. Então de repente, quando o inferno está fazendo festa, pela primeira vez entra uma luz no meio do inferno. Aleluia. Os demônios começam a gritar e estão dizendo: o que está acontecendo? E alguém diz: está vindo por aí o sol. E é o sol da justiça. E ele ilumina o lugar todo. Ele vem pelo inferno e ele não vem caminhando, ele vem flutuando pelo inferno. Quando ele vem, a morte se levanta e ele diz: morte, você não tem poder sobre mim. Me dá a chave da morte, porque não te pertence. Quando ele vê, o diabo está no trono e o diabo tem que se curvar perante ele, porque ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E quando o diabo se curva, ele diz: me dá a chave do inferno, porque também não te pertence. Essa chave também é minha. E quando ele está saindo, de repente, o diabo não sabia, o diabo pensou que Jesus ia acabar com ele ali. E ele vai dizer: Nazareno, em Gênesis diz
que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Jesus olha para ele, e uma vez mais, Jesus olha no futuro, porque Jesus podia pisar ali a cabeça do diabo, mas quando Jesus olha no futuro, ele vê você e ele fala: eu vou querer dividir esse momento com a minha igreja. E ele diz: hoje não, mas em breve, o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Aleluia! Glória a Deus! Jesus sobe para o paraíso, e todos aqueles que estavam presos, Jesus vai começar a libertar. Aqueles que morreram esperando em Cristo, Jesus começa a libertar eles. Eu imagino Jesus passando, e de repente está alguém andando de um lado para o outro, e ele abre a chave. Ele abre com a chave e diz: Enoque, vem para fora. Mas quem é você? Enoque, você andou comigo, Enoque, vem para fora, Enoque. Ele está andando e ele vê o profeta Jeremias. Ele abre a porta e diz: Jeremias, vem para fora. Eu sou o oleiro, Jeremias, você é o vaso. Eu sou a rosa de Saron, Jeremias. Ele continua andando, de repente ele vê Davi. Ele abre a porta e diz: Davi, vem para cá. E ele diz: quem é você? Eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, Davi, pode vir para fora. Aleluia. Ele continua, e no final ele vê João, e de repente ele diz: João, vem para fora. E ele diz: mas quem é você? Ele diz: João, eu sou aquele que morro como cordeiro, mas ressuscita como o leão da tribo de Judá. Passou um dia e é o sábado do silêncio. As mulheres estão aqui aflitas, os discípulos estão aflitos, e de repente passa o sábado do silêncio. Mas ao terceiro dia, no domingo pela manhã, as mulheres vão até o sepulcro, procurando o corpo de Jesus. Quando elas chegam, elas encontram um lenço dobrado. Mas por que o lenço dobrado? Jesus é lindo. A tradição diz que quando o judeu ia na casa de outro para comer, quando ele saía de lá e ele amassava o lenço em cima da mesa, ele estava dizendo: aqui eu não volto nunca mais, eu não gostei. Mas quando ele chegava, terminava a refeição, ele dobrava o lenço e deixava isso em cima da mesa, ele estava querendo dizer: eu vou voltar aqui. Quando elas chegam no sepulcro, o lenço de Jesus está dobrado. Jesus estava querendo dizer: eu fui, mas eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui para te buscar. Tem 2 anjos em cima da pedra, e elas dizem: mulheres, por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. A morte não pôde parar o meu e o seu Senhor. Ele ressuscitou e Ele vive para todo sempre. Aleluia! Aleluia! Elas viram e elas começam a andar, e de repente Jesus vai gritar: Maria! Quando Maria olha, ela diz: Raboni, porque ela reconheceu a voz do seu mestre. E ela vai, e ele fala: não me toques, porque eu ainda não fui para o meu Pai. Jesus, ele passa 40 dias aqui na terra pregando antes de subir. Ele passa 40 dias pregando, e de repente, no seu último sermão, ele começa a flutuar e ele começa a subir para o céu. E ele não sobe com as mãos para trás, ele não sobe com as mãos cruzadas, ele sobe com as mãos abertas. O furo da sua mão está para todos verem. E de repente todos estão olhando para cima, e alguém vai dizer: por que estão afitos, olhando para cima? Porque do mesmo jeito que ele subiu, um dia ele descerá. Essa é a minha esperança de todos os dias, porque do mesmo jeito que ele subiu, um dia ele descerá. Jesus venceu como homem. Jesus venceu para que a aliança entre o homem e Deus pudesse ser estabelecida. Então agora ele tem que entrar no céu, e para entrar no céu ele tem que entrar como homem. Então de repente ele está chegando aos portais do céu, e os anjos que o acompanham começam a gritar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória.
os anjos que guardam os portais, ele olha para fora e diz: mas quem é esse Rei da Glória? E eles continuam dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quer saber quem é o Rei da Glória? O Senhor Deus forte e poderoso, poderoso na batalha. Aleluia! Ele é o Rei da Glória. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Ele entra como homem, mas ele não pode ficar como homem, ele é um Deus. E de repente, quando ele entra pelos portais, o seu cabelo que talvez era preto começa a ficar branco como a neve. Os seus olhos que talvez fossem castanhos começam a ficar como chama de fogo. Os seus pés começam a reluzir. De repente a sua roupa começa a ficar branca e sai um cinturão, uma faixa de ouro no seu peito. E aqueles que estão vendo diz: o Rei está de volta. O Rei está de volta. O Rei está de volta. O que me alegra é saber que ele vai voltar. O que me alegra é saber que ele está muito mais perto do que nós imaginamos. Aleluia! Jesus vai dizer em Mateus 24 alguns sinais que ele estaria muito próximo. E ele vai dizer: nos últimos dias haveriam guerras e rumores de guerras, haveria fome, haveriam brigas entre pais e filhos. Aí eu te pergunto: mas no tempo de Jesus já não havia isso, sim ou não? Sim ou não? Sim. Antes de Jesus já havia isso também. Então como nós vamos saber que está próximo? Jesus compara isso com as dores de parto. E como que é as dores de parto? Uma mulher na gestação, ela sente um negócio chamado contração. Ela sente uma dor muito forte. Então, passado algum tempo, à medida que a sua gestação avança, ela começa a sentir a dor mais forte e em menor intervalo de tempo. É assim a vinda de Jesus. Naquele tempo já tinha guerra, mas hoje está tendo mais guerra em menor intervalo de tempo. Jesus já está à porta para vir buscar uma igreja santa. Um dos sinais que me deixa muito atento é que Jesus vai dizer: quando a figueira florescer, esta geração não passará. Eu estou falando desta. A figueira floresceu em 14 de maio, 1948. Conta-se que uma geração tem de 70 a 90 anos. Se uma geração tem 70 anos, Jesus já está à porta para descer. Se uma geração tem 90, essa terra não passa mais de 20 anos. E isso não é tristeza, isso não é tormento para mim. Isso é alegria, porque eu sei que em breve o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos transformados e nos encontraremos com Ele nos ares. Aleluia! Hoje nós adoramos um Deus do qual nós não vemos, mas chegará o dia que a Bíblia diz: hoje nós o vemos por espelho como enigma, mas nesse dia nós o veremos face a face como Ele é. Aleluia! Quando nós chegarmos até o céu, Ele vai levantar as suas mãos e vai mostrar a marca. Ele vai mostrar a marca dos pregos. E Ele vai dizer para você: e aí, valeu a pena? Eu fico imaginando, eu olhando para Jesus. Eu vou lembrar de cá, é que lá não vai ter como lembrar daqui, das dores. Mas se fosse para lembrar, eu ia lembrar de cada dor, de cada calúnia, de cada sofrimento. E Ele com a mão levantada, Ele vai dizer: valeu a pena. E eu vou dizer: cada minuto valeu a pena. Cada minuto valeu a pena. Cada minuto até o último dia valeu a pena. Lá não haverá mais dor nem choro. Lá não haverá mais tristeza nem angústia. Talvez você cresceu sonhando, falando: eu queria ter uma casa com piscina. Você vai morrer sem. Mas chegar lá, tem um rio que brota direto do trono de Deus. Talvez você passou alguns dias sem luz,
falando: Senhor, porque eu tenho que passar essa prova? Mas lá o sol da justiça ilumina a cidade. Lá nós vamos andar por ruas de ouro. Lá eu vou conhecer Abraão, Isaac, Jacó. Lá eu vou conhecer os patriarcas. Lá eu vou conhecer o arco-íris que João falou. Lá eu vou ouvir as vozes de trovão. E nada me tira do meu foco. E quando chegar esse dia, vai se cumprir o que eu li aqui. E eu encerro para você. E digo-vos desde agora: não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de Deus. Hoje pode ser a nossa última Santa Ceia, mas se for a nossa última Santa Ceia aqui, a próxima nós tomaremos lá em cima, ao lado do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Fica de pé. Aleluia! Vem, Jefferson. Aleluia! Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E pense o tanto que Ele sofreu para que você pudesse estar aqui hoje. Muitas vezes você diz que Jesus não te ama, mas toda vez que você duvidar do amor dEle, olhe para a cruz. Olhe para o seu sofrimento. Nós nunca merecemos. Nós nunca fomos dignos. Mas Ele venceu. Ele preferiu morrer para que você pudesse ter vida. E hoje Ele vive para todo sempre. Com a sua cabeça curvada, agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Ele morreu por mim e por você. Em toda a história da Bíblia, os súditos morriam por seus reis, mas esse foi o único rei que morreu por seus súditos. Ressuscitou, ressuscitou, aleluia, ressuscitou, 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 aleluia. Venceu a morte, venceu a mal, venceu as trevas, venceu as trevas. Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas. Jesus ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, ressuscitou, Aleluia! a morte, onde está a morte? A tua vitória, o meu Jesus ressuscitou. A morte,